Olá, meu nome é Gabriel Rodrigues. Vou falar um pouquinho sobre a parte introdutória, do nosso trabalho de celulose. Então vamos lá. A celulose, ela é uma substância, fibrosa, resistente e insolúvel. Então guardem bem essas propriedades, que mais tarde eu vou dizer o porquê dela ser assim. Então guardem aí: fibrosa, resistente e insolúvel. E onde ela é encontrada, Acho que talvez a maioria já saiba, Na parede celular das plantas, particularmente em caules, troncos e todas as porções amadeiradas do corpo da planta, também conhecida como parte lenhosa. Então, ela é um homopolissacarídeo, não ramificado e linear, assim como mostra a imagem aqui. Lembrando que um homopolissacarídeo é constituído apenas por uma espécie monomérica, onde neste caso é por D-glicose, certo? Os resíduos da celulose estão ligados por ligações glicosídicas beta-1,4, conforme a imagem aqui, certo? Beta-1,4. Então, por ser dessa maneira, a celulose se torna útil para vários produtos comerciais, como papel, material para isolamento, tecido de algodão e linho, para também celofane e seda artificial. Esses produtos eles carecem de água, porque não tem como fazer ligações de hidrogênio, já que estão já que esgotou todas as possibilidades de fazer esse tipo de ligação. Mais tarde a gente vai ver todas essas ligações de hidrogênio, como elas funcionam. Outra forma de utilização também é a biomassa, que é rica em celulose, que pode servir como matéria-prima para a fermentação de carboidratos a etanol, certo? Para assim servir como aditivo da gasolina. Ok. Beleza, mas se ela é composta apenas por D-glicose, por que a gente não usa então como fonte de combustível metabólico, certo? Pois bem, assim como a maioria dos vertebrados, carecemos de uma enzima para hidrolisar a ligação beta-1,4, o que não ocorre, por exemplo, nos cupins, que tem um micro-organismo, que secreta celulase para hidrolisar a ligação beta-1,4. Mas e qual é a sua função, então? Qual a função da celulose? Ela tem uma função estrutural, né? Então ela garante rigidez e força nas paredes celulares das plantas. Então chegamos aqui à conformação. A conformação da celulose ela é mais estável da forma de cadeira, na qual cada uma gira 180 graus em relação aos seus vizinhos, o que gera uma cadeia reta e estendida. Já já a gente vai ver como é essa cadeia. Assim, todos os grupos de hidroxila estarão disponíveis para ligações de hidrogênio com as cadeias vizinhas, Então vamos lá, as ligações de hidrogênio, aqui ver como elas funcionam. Ó. Então ela cria uma rede estabilizada de ligação de hidrogênio, aqui está mostrando pelos esses riscos azuis, as ligações de hidrogênio, tanto intracadeia quanto intercadeia, produzindo fibras supramoleculares retas e estáveis, com grande resistência à tensão, Então aqui nessa figura mostra apenas nessa porção aqui está mostrando todos os hidrogênios. Nas outras eles omitiram esse hidrogênio para a imagem não ficar suja, E mas mostrar essa rede estabilizada da ligação de hidrogênio. Então por minha parte é isso. Aqui as referências. Até mais. Biossíntese de celulose. A celulose é um polissacarídeo abundante na natureza, pois é encontrada em diversos organismos vivos.
desde bactérias, fungos, algas, plantas e até alguns animais, como os tunicatas do filo cordata. Essa é uma curiosidade. E a síntese de celulose é um dos principais processos bioquímicos de uma planta, né? Visto que a principal função, uma das principais funções, né, da celulose é conferir rigidez, né, sustentação à planta, né, rigidez da parede primária e secundária da planta. Bom, quanto à formação da celulose, é interessante que esse conceito fique claro, né, porque vai ser importante para explicar lá na frente como que acontece a síntese de celulose. Então, é um conceito tranquilo, né? A formação da celulose se dá basicamente pela união de dois monossacarídeos de beta-glicose. A beta-glicose está explícita à esquerda da seta aqui, eu tenho uma molécula de beta-glicose, né? Separada. E à direita eu tenho as ligações entre esses monossacarídeos. Olhando aqui para a molécula, a primeira molécula depois da seta e a segunda, eu tenho a união desses dois monossacarídeos por meio de uma ligação glicosídica, certo? Observando aqui o carbono 1 da primeira molécula, ele interage, né, com o hidrogênio, né, então, estou interagindo o hidrogênio da primeira molécula ali, da hidroxila, mais a hidroxila do carbono 4 da segunda molécula, formando aí a ligação glicosídica e liberando água, certo? Isso acontece sucessivamente. A única diferença aqui é que a molécula vai rotacionando de uma para outra. Percebe aqui que a primeira molécula, o oxigênio, aqui está para cima, depois vai para baixo, depois vai para cima, para baixo e sucessivamente formando cadeias. É assim que vai formando. Bom, então essas longas cadeias de glicose, elas formam polímeros de celulose, que por sua vez são agrupadas e se transformam em microfibrilas, que são como se fossem finos filamentos, né? Podem enrolar-se uns aos outros, formando algo semelhante a fios de um cabo, por exemplo, né? Sim, uma metáfora. E essas microfibrilas são encontradas na parede primária da planta e a junção, né, o conjunto de várias microfibrilas formam macrofibrilas ou pacotes, né? Também são chamados assim. Além disso, a celulose também tem propriedades cristalinas, né? Que são as chamadas micelas, que nada mais são que porções das microfibrilas dispostas de forma ordenada, né? E isso confere propriedades cristalinas à parede celular, né? Tanto primária quanto secundária. Daí que vem a rigidez, a sustentação da planta, etc. E algumas curiosidades, né? As microfibrilas têm cerca de 10 a 25 nanômetros de diâmetro, é um tamanho considerável. E as moléculas de celulose entrelaçadas, né, nas microfibrilas, para a gente ter uma ideia melhor, se isso fosse comparado ao aço, na mesma espessura, né, proporção, a microfibrila tem aí uma dureza maior que o aço, né? Uma rigidez melhor que o aço.
Então, é algo considerável. Bom, essa imagem está representando um mecanismo, né, da síntese de celulose na membrana plasmática. É um modelo hipotético, né? Na realidade não acontece dessa forma, isso é só para exemplificar o processo, né? Do lado direito eu tenho ali o citoplasma da célula, essa barra amarela no meio é a membrana plasmática, e à esquerda a parede celular da planta. Certo? Essas bolinhas amarelas aí estão representando a interação com a enzima sacarose, e as bolinhas azuis estão representando uma subunidade catalítica. As vermelhas são os poros da planta, né, onde são excretados o produto das reações. Essas setinhas azuis são a subunidade de cristalização, né, formando aí as micelas. E depois as microfibrilas, né, como processo final. O que acontece, né? A molécula não, perdão. A célula, se ela precisar fazer microfibrilas, né, ela vai precisar de glicose. Então essa glicose ela é retirada da sacarose, né, que interage ali com essa enzima UDP, que é a enzima que, falando de uma forma informal, né, e simples, ela pega ali a glicose, uma glicose da sacarose, né? E ela passa a se chamar UDPG, quer dizer que ela está com a glicose, né, como substrato. E essa é uma reação reversível, né? Então, se, se a célula precisar de glicose para dentro, ela pode sintetizar essa reação aí de forma reversível. Certo? Aí esse UDPG, ele vai até a unidade catalítica e é excretado na subunidade do poro. Então, forma a cristalização, e logo depois forma as microfibrilas e as macrofibrilas. E, e Boa tarde a todos. Meu nome é Williams Eduardo, sou estudante de Engenharia Florestal e vou falar um pouco sobre a nanocelulose. Primeiramente, o que é a nanocelulose? Nanocelulose é a fibra natural que pode ser extraída de celulose na forma de fibrilas ou cristais. Tem um diâmetro menor que 5 a 30 nanômetros, comprimento de 100 a 500 nanômetros, baixa densidade, cerca de 1,6 gramas por centímetro cúbico, alta rigidez, até 220 gigapascais de módulo elástico, que é maior que a fibra Kevlar, que é 7 vezes mais resistente que o aço e que é muito utilizado na produção de coletes à prova de bala. Alta resistência à tração, até 10 gigapascais, maior que o ferro fundido, é transparente e possui superfície reativa de grupos hidroxílicos. A celulose apresenta uma estrutura microcristalina, com regiões altamente ordenadas, que são denominadas regiões cristalinas, e regiões desordenadas, regiões amorfas. Os tipos mais comuns de nanocelulose hoje em dia é a celulose nanocristalina, a celulose nanofibrilada e a nanocelulose bacteriana. A celulose nanocristalina tem como fontes típicas a madeira, o algodão, cânhamo, linho, paia de trigo, a tunicina, celulose de algas e bactérias, dentre outras fontes. Ela pode ser extraída de cadeias de celulose usando ácido, onde a região amorfa é hidrolisada e sobra apenas a região cristalina. Tem um diâmetro em torno de 5 a 70 nanômetros
e um comprimento em média de 100 a 250 nanômetros. A celulose nanofibrilada possui como fontes a madeira, beterraba sacarina, tubérculo de batata, o cânhamo e o linho. Pode ser extraída das cadeias de celulose usando processos mecânicos para clivar a fibra em tamanho nanométrico. Possui um diâmetro em torno de 5 a 60 nanômetros e tem um comprimento em vários micrômetros. Já a nanocelulose bacteriana tem como fonte açúcares e álcools de baixo peso molecular. É obtida pela síntese bacteriana e possui um diâmetro em torno de 20 a 100 nanômetros. A obtenção de nanocelulose. Processo de nanocelulose. Hoje em dia, são utilizados basicamente 3 principais processos para a obtenção de nanocelulose. São eles a hidrólise ácida, a hidrólise enzimática e o processo de tratamento mecânico. Na hidrólise ácida, que é o método mais adotado hoje em dia nas indústrias, nesse processo, as regiões amorfas das fibrilas de celulose podem ser facilmente hidrolisadas por ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, que gera uma solução coloidal estável, provocada pela repulsão eletrostática entre os núcleos, causada pela carga superficial negativa obtida da substituição dos grupos hidroxilo por grupos hidróxido. Outros tipos de ácido também podem ser utilizados, como ácido fórmico, ácido acético, ácido fosfórico, entre outros. A reação de hidrólise ácida depende de 3 fatores que são tempo e o que influencia diretamente nas propriedades da nanocelulose. Logo após que é feito esse processo, ocorre um outro processo de lavagem realizado por centrifugação, incluindo água fria ou utilizando hidróxido de sódio até atingir o pH neutro. Na hidrólise enzimática, que é um tratamento biológico que inclui enzimas para digestão ou modificação da fibra de celulose, as enzimas mais utilizadas são a celulase, endoglucanase e celobiohidrolase, entre outras. Resumindo bem esse processo, a ação da enzima se dá por catálise da ligação de hidrogênio entre as microfibras de celulose. Geralmente, o tempo para obtenção de nanocelulose utilizando esse método é muito maior quando comparado com a hidrólise ácida. Geralmente, esse problema é resolvido quando as fibras de celulose são tratadas com líquido iônico antes da hidrólise enzimática. Agora, no processamento mecânico, é onde a celulose pode ser processada mecanicamente para isolar a nanofibra celulósica, com o uso de ultrassonicação, moagem de bolas e homogeneização de alta pressão, que é o mais utilizado. Porém, esse tipo de processamento requer uma grande quantidade de energia. Por isso, geralmente é incorporado com alguns procedimentos de pré-tratamento inicial. Os métodos mais adotados em indústrias para o isolamento de nanocelulose é a hidrólise e a processamento. Agora, na nanocelulose bacteriana, que temos os principais produtores, bactérias do gênero Acetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, Rhizobium e Sacina, sendo em especial o Acetobacter chilinum o principal produtor de celulose. Nesse processo, em comparação com os métodos mecânicos e quimiomecânicos, a celulose bacteriana é produzida através da biossíntese de celulose e é extraída na forma de fita com largura menor que 100 nanômetros e comprimento de 2 a 4 nanômetros. Como no caso dos nanocristais de celulose vegetal, as microfibrilas bacterianas também podem ser convertidas em nanocristais de bactérias por hidrólise ácida. Na figura à direita, podemos observar um esquema de hidrólise enzimática que foi realizada em água a 50 graus Celsius com a presença da enzima endoglucanase, que foi reconstruída por engenheiros de enzimas
onde a endoglucanase era uma enzima ancestral com cerca de 2,8 bilhões de anos, que estavam presentes em espécies de bactérias que apresentavam melhor desempenho em comparação com as bactérias de hoje. A endoglucanase, com o módulo de ligação à celulose, CBM, se conecta à fibra de celulose, colocando o domínio catalítico na superfície da fibra, com isso melhorando sua atividade. A endoglucanase nada mais é que uma enzima responsável pela degradação de celulose. Ela age na região interna da fibra de celulose e libera compostos menores formados por poucas unidades de glicose. Agora falando um pouco sobre as aplicações de nanocelulose, ela pode ser aplicada em plástico para móveis, baterias supercapacitores, cosméticos, médico-farmacêutico, componentes de avião, componentes de carro, painéis solares, grandes telas, chips de computador biodegradáveis, biotecidos, supercapacitores, impressão 3D, adesivos condutores, aplicação de revestimento, emulsificante picking, adesivos de madeira, descontaminação e filtração. No caso da descontaminação e filtração, os compósitos de celulose têm sido bastante usados para remoção de metais pesados no ambiente hídrico. E no caso dos chips de computador biodegradável, a nanocelulose tem se mostrado um potencial material de acordo com o que vivemos hoje em dia, com grande descarte de produtos tecnológicos. Já que ela é biodegradável, seria uma ótima solução. Agora, nas aplicações médicas, graças a características como biodegradabilidade, biocompatibilidade, alta relação superfície área-volume, características térmicas, ópticas, elétricas, barreira mecânica, baixa toxicidade e comportamento de automontagem, ocorrem umas possíveis aplicações de nanocristais de celulose na área biomédica, tal qual delivery, onde poderão ser um veículo de transporte de medicamentos dentro do corpo, cimento dentário, nas obturações dentárias ligadas ao cimento, traz maior resistência. Biosensores e diagnósticos cobertos com substâncias orgânicas podem se tornar condutores elétricos. Implantes médicos podem ser absorvidos pelo organismo e regenerar células ósseas e das cartilagens. Membranas em forma de camadas podem receber fármacos e ser colocados sobre feridas, muito utilizado em queimaduras. Material iridescente interagem com a luz e podem exibir luminescência quando cobertos por cristais líquidos, que são substâncias sintéticas. E um método mais estudado e utilizado hoje em dia são os scaffolds, que entram na composição de estruturas que funcionam como guias para regeneração de cartilagem, regeneração de tecido ósseo, e é muito utilizado no cultivo de células-troncos. Perspectivas futuras. Podemos observar que o emprego de nanocelulose como ingredientes principais em várias aplicações emergentes é bastante estimulante, já que demonstra um potencial de seu nanomaterial verdadeiramente verde, tornando-se um excelente material para aplicações no campo da engenharia biomédica e engenharia de materiais, e apresenta um alto potencial para indústrias em evolução hoje em dia. Mas, embora a nanocelulose tenha várias propriedades de alta disponibilidade na natureza, a extração de nanocelulose de biomassa lignocelulósica ou materiais celulósicos ainda é um dos principais desafios, já que os métodos gerais de obtenção de celulose e nanocelulose contêm desvantagens como a geração de águas residuais, águas ácidas oriundas da hidrólise ácida, alto consumo de energia no processamento mecânico e longo tempo de reação para hidrólise enzimática. Muitos estudos hoje em dia ainda estão sendo testados e o potencial da nanocelulose é muito grande. Eu não falei mais a fundo as outras aplicações, porque ia demorar muito tempo falando sobre, mas quem tiver interessado tanto nas aplicações tecnológicas como nas aplicações biomédicas, só entrar em contato comigo pelo Teams que eu mandarei os artigos sobre.
E é isso. Essa é a bibliografia e obrigado. Boa tarde a todos, aqui é o Gabriel de novo. E como último tópico do nosso trabalho, mais uma aplicação que pode ser executada e produzida através da celulose, da nanocelulose, que são os aerogéis. Aerogéis é essa figura aqui que parece até algo de ficção, de filme de ficção, mas consiste num gel que, por alguns processos, que substituem a parte líquida por gás. E são quase completamente compostos por gás. Parece ser sólido, mas não é. São os aerogéis. Por conta de ser quase totalmente composto por gás, eles são ótimos isolantes térmicos. O gás acaba com quase todas as formas de condução de calor. Reduzem. E alta capacidade de absorção, são dessecantes, e geralmente feitos de sílica e podem ser manipulados para se tornarem hidrofóbicos. Nesse caso, seriam para não absorver água, porque os aerogéis hidrofílicos costumam absorver muita água. E os aerogéis de nanocelulose, eles vão ter as mesmas funções, basicamente, mas devido a alguns caracteres da celulose que fazem esses aerogéis serem melhores, principalmente por serem biodegradáveis. A densidade é mais baixa ainda do que os aerogéis comuns de polímeros ou de sílica e alta porosidade, e devido à composição da celulose, a estrutura é uma resistência mecânica que não é apresentável, por exemplo, nas aerogéis de sílica, por exemplo. E alta área de contato superficial, e ela é tirada através, o aerogel é formado através de um processo supercrítico, que são quando se usa a secagem do solvente, seja água ou algum solvente inorgânico, é feita com um composto supercrítico. Os aerogéis, eles são inúmeras utilidades, tanto na tecnologia, na eletrônica, ou como isolantes térmicos, roupas, sacos de dormir, tênis para esquiar, ou na acústica, porque eles são também ótimos absorventes de acústica, ou até hoje é extremamente utilizado para absorver o óleo e no processo de emulsificação do óleo com a água, principalmente derramagem de óleos nas praias por companhias petrolíferas. E aqui é um exemplo de aerogel de celulose. E por hoje é isso. Muito obrigado a todos.